Hamilton Mourão, ele que é do Republicanos, para falar especialmente sobre a questão envolvendo a enchente de setembro. Tivemos uma outra enchente grande em novembro, aqui no Vale do Taquari, também com prejuízos. Sem mortes, é verdade, mas com muitos prejuízos. E o Vale é assunto nacional, né? Precisa de ajuda. A gente tem uma comitiva que está em Blumenau, Santa Catarina, hoje, acompanhando o sistema de lá para ver, para trazer para a nossa realidade, ver como a gente pode se preparar melhor para eventos climáticos que venham a acontecer, para que não tenhamos as consequências que tivemos em setembro. Claro que vamos falar sobre esse primeiro ano do Hamilton Mourão também como senador, o fechamento de 2023. Muito obrigado por atender a Rádio Independente, o senador que já esteve aqui na Rádio Independente quando era vice-presidente e hoje vai falar para a gente pela internet. Tudo bem, senador Hamilton Mourão? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todas as amigas e amigos que acompanham a nossa Rádio Independente, a população de Lajeado, de todo aí o Vale do Taquari, do Rio Pardo e toda a região da Serra que essa rádio maravilhosa alcança. O que a gente pode falar, começando pelo assunto principal, senador, a respeito daquilo que o senhor tem feito, da movimentação aí em Brasília também? A gente sabe que temos pessoas da região como o Maneco Hassen, né, que está junto à Secretaria da Comunicação do Governo Federal, que tem atuado, que tem trazido verbas, mas muito se fala que falta muita coisa de verba para chegar aqui para os atingidos do Vale do Taquari. E os senadores também são importantes nesse trabalho que é feito aí em Brasília. Eu sei que o senhor andou cobrando do próprio Geraldo Alckmin, vice-presidente, um tempo atrás. O senhor já esteve aqui, o Geraldo Alckmin também já esteve, comitivas de ministros vieram, mas o Vale ainda precisa se reconstruir, né? E não bastasse a enchente de setembro, tivemos uma nova em novembro que foi quase da mesma proporção. O que dá para falar daquilo que foi feito, daquilo que por estar por vir ainda aí de Brasília e por parte do senador? Olha, Ricardo, em primeiro lugar, né, logo no começo ali de setembro, quando houve a primeira tragédia, né, o governo federal fez uma promessa aí de recurso na ordem de 750 milhões de reais. Até semana passada, né, tinha sido creditado algo em torno de 361 milhões de reais. Quer dizer, praticamente a metade daquilo que tinha sido prometido. A maior parte desse recurso foi destinada a ações de proteção e para a defesa civil, né? Foram 146 milhões praticamente, né? E outra parte para a aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar, né? Ainda temos em torno de quase 60 milhões que estão parados do Fundo Nacional de Assistência Social, não foi empenhado, né? Então, nós estamos pressionando, e isso levou a que, na semana passada, e aí numa iniciativa do deputado Marcel Van Hatten, a bancada se reunisse, criasse uma comissão externa para poder acompanhar e pressionar pelo desembolso daquilo que havia sido prometido. Porque, além disso, nós temos a questão da linha de financiamento para as empresas maiores, né? Nós temos 16 empresas aí, né, que sofreram, né, graves danos por causa da enxurrada e que precisam de acesso a uma linha de financiamento, vamos dizer assim, mais camarada, né? Vou usar essa expressão, para que possam prosseguir com suas operações e, consequentemente, manter os empregos e gerando renda para a população aí da nossa região. Em relação a esse valor, o montante, né, dos 750, então 361 já acreditados, o restante desse valor, como é que está o andamento disso? E também, aproveitando já a pergunta, para falar sobre esse valor repassado à Defesa Civil, às defesas civis, há um acompanhamento de como esse valor está sendo colocado, né, está sendo implementado nos locais. A gente sabe que tem a questão dos alimentos, dessas ações mais emergenciais, mas em questão de prevenção também, no que se refere à Defesa Civil. Na realidade, isso aí está a cargo das prefeituras, né, que foram atingidas, né? O que a gente nota é que foi creditado para a Defesa Civil 211 milhões, isso é o crédito. O empenho, é importante que as pessoas entendam, né? O empenho significa que existe algo que vai ser gasto, comprado, seja lá o que for, empenhou 145, liquidou 62 e pagou 58. Essa é a situação. Então, tem muito recurso ainda, né, que está parado e que precisa ser empregado aí pelos nossos prefeitos. Às vezes há uma certa dificuldade
para tocar um processo licitatório, e é isso, né, que nós estamos acompanhando. Em relação ao Senado e ao senador como um todo, eu sei que o senhor já esteve aqui encantado, né? Veio na região alta. O senhor pretende vir de novo ao Vale do Taquari e de que forma também que o próprio Senado, né, através do senhor, através do Paulo Paim, do Luiz Carlos Reis, pode colaborar com valores aqui para a nossa região, se é que isso está sendo providenciado também? Na realidade, né, nas nossas emendas de bancada foram reservados aí, né, recursos para serem aplicados diretamente aí na região, né? Não é uma quantidade grande, porque a emenda de bancada ela é pequena, né, quando você compara com a quantidade de parlamentares que nós temos. Eu, de minha parte, né, coloquei 5 milhões de reais para a construção da ponte entre Nova Roma do Sul e Nova Pádua, né, que vai dar uma nova dinâmica no turismo e na circulação de bens e pessoas naquela região, né? E que com isso tem reflexos aí mais para baixo, para o Vale do Taquari, né? Então, é o que nós temos podido realizar no momento, dentro das nossas limitações. E poderemos ter mais no próximo ano, de repente, porque, ok, tem referência também aqui à nossa região, mas não fica no Vale do Taquari, né? As cidades mais afetadas como Roca, Encantado, Mussum, próprio Lajeado, Estrela, Cruzeiro, Arroio do Meio, tem algo previsto ainda para o ano que vem, senador? E qual foi o valor da bancada? O senhor falou de 5 milhões que saiu do seu orçamento, né? Da bancada veio quanto? Não, isso é da minha emenda de bancada, né? Eu tenho direito a uma emenda de bancada e tenho as minhas emendas individuais. Então, da minha emenda de bancada, que eu tinha em torno de 9 milhões, né? 5 milhões eu reservei para essa ponte. Os outros recursos foram divididos, né, em outras áreas aí do nosso estado. E outros deputados assim o fizeram. E ao longo do próximo ano, vamos lembrar que é um ano eleitoral, né? Nós temos que gastar praticamente quase tudo até junho, porque depois para e só pode voltar a empenhar recursos depois que terminar a eleição, né? Então, nós temos o recurso da bancada, das comissões, né? Então, quando abrir aí o recurso das comissões, nós podemos direcionar, né, mais recursos para sanear os problemas que a região está sofrendo. Mas não tem algo que esteja previsto nesse momento, então? Não, nesse momento não há previsão. Vamos lembrar, final de ano, orçamento fechando, isso aí tudo são recursos que vão entrar a partir de fevereiro do ano que vem, né? Nós devemos votar a lei de diretriz orçamentária esta semana. Acredito que a lei orçamentária anual, né, era para ser votada também, mas não vejo interesse do governo em votar a LOA, porque dá uma flexibilidade para o governo iniciar o ano pagando só por meio de duodécimos. Além desses, claro, tem a questão do fechamento do ano, tem o próximo ano que é eleitoral, então também tem um período menor aí para essa distribuição de valores, mas há algo relacionado à questão de prevenção. A gente sabe que essas ações dos alimentos, defesa civil e outras questões emergenciais, como já falamos, estão, né, os recursos chegando aos poucos, mas em relação à prevenção, algum tipo de equipamento ou algum outro tipo de trabalho que possa ser feito para que essa tragédia, né, de certa forma, que aconteceu, sirva de lição e que possa ser transformada numa prevenção mais efetiva, para que em outros episódios, né, não aconteça algo semelhante ao que já passamos aqui. A questão da prevenção é uma tarefa, né, muito clara do Poder Executivo, né, desde a Secretaria Nacional de Defesa Civil, né, passando aí pela Secretaria de Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, até chegar aos responsáveis pela defesa civil dos diferentes municípios. Então, tem que ser uma ação coordenada e estruturada nos 3 níveis. Eu observei aí no começo da nossa conversa, né, que vocês disseram que o pessoal está indo lá a Blumenau, que já tem uma larga experiência por incidentes dessa natureza que tem ocorrido naquela região do Vale do Itajaí, né, para colher a experiência e, consequentemente, né, usar essa experiência nas ações preventivas, cujo recurso é esse que está sendo liberado, né, pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, aí do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.
Bom, fechando seu primeiro ano como senador, qual a avaliação que dá para fazer em relação ao trabalho, às dificuldades, aquilo que está por vir ainda? E nós temos projetos importantes que estão tramitando aí em Brasília, como, por exemplo, a questão da emenda à Constituição da reforma tributária, né? A proposta de emenda à Constituição da reforma tributária, que foi até aprovada nos últimos dias. O que dá para projetar? Nós temos também a questão do ICMS, que é mais ligada aqui ao governo do Rio Grande do Sul, a desoneração da folha também de pagamento, enfim, de contribuição para os funcionários. O que dá para falar sobre todos os projetos que estão tramitando e também a esse ano de 2023 aí por parte do senador Hamilton Mourão? Olha, o Congresso está chegando no final do ano, né? Foi um ano complicado porque nós perdemos praticamente os primeiros meses numa discussão em relação a como proceder em termos das medidas provisórias, né? Porque havia um processo que tinha sido adotado durante a pandemia já acabou há muito tempo, e a Câmara dos Deputados, por meio de seu presidente, tentava manter esse processo que estava contrário ao que prevê a Constituição, né? Então, eu explico que quando o governo edita uma medida provisória, cada casa tem que selecionar um número de 12 parlamentares, constitui-se, então, uma comissão mista que vai analisar essa medida provisória e emitir um relatório para ser votado pelo Congresso como um todo, né? O processo, vamos dizer, expedito que estava sendo feito, tudo entrava pela Câmara dos Deputados, tirando, vamos dizer assim, a prerrogativa do Senado Federal. Então, se ficou um tempo discutindo esse assunto, nós perdemos aí o mês de fevereiro, março, abril, só em maio que nós efetivamente começamos a trabalhar nas medidas provisórias. Tivemos a grande discussão do ano inteiro, como você já mencionou, com a reforma tributária, que tem uma série de problemas, né? Vamos ver o que vai acontecer aí para frente na hora de implementar, porque vão precisar aí mais de 50 leis complementares para que ela funcione. Essa questão do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, acredito que algumas mudanças que foram feitas, né, agora na quinta-feira e na sexta na Câmara de Deputados, pode levar a uma nova decisão do governo do Estado no sentido de não haver esse aumento de ICMS, né? E também, né, conseguimos a questão do marco temporal, né? Então, barramos o veto do presidente da República, barramos o veto do presidente da República à desoneração da folha, ou seja, nós de oposição tivemos um trabalho grande e algumas derrotas aí. A mais clara foi a aprovação do nosso colega senador Flávio Dino, e ministro da Justiça, para ser ministro do STF. Senador Hamilton Mourão, mais alguma pauta em especial aí para o ano de 2024? Alguma projeção em específico aí para o próximo ano? 2024 é um ano eleitoral, né? Então todos aqui já se preocupam, né, nessa questão das bases eleitorais, né? Não só o próprio governo federal, mas, né, todos os grupos políticos. Então já começam a trabalhar muito, então sempre é um ano meio atípico. Agora, nós aqui da oposição vamos continuar, né, pressionando o governo no sentido de que ele desenvolva políticas que sejam eficientes e eficazes para o conjunto da população, principalmente, né, na questão do equilíbrio fiscal, que nós não estamos vendo o governo comprometido com o equilíbrio fiscal, porque nós vemos um governo gastador e isso leva a que os juros se mantenham elevados e, consequentemente, né, prejudicando todo o conjunto da população. Então, nós temos, então, que batalhar aqui dentro para impedir esse aumento de gastos que o governo vem tentando fazer sem ter o recurso para gastar. Tá certo, senador Hamilton Mourão, ele que é do Republicanos, do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por atender a Rádio Independente, um bom final de ano e qualquer novidade, especialmente aqui ligado ao nosso Vale do Taquari, canal sempre aberto aí, a gente continua precisando de ajuda, né, especialmente os municípios, as pessoas, as empresas também que foram muito afetadas. Um grande abraço.